E o tema que nós vamos falar hoje foi um tema escolhido por vocês depois de um empate, que é desenvolvendo maturidade e autoconfiança para lidar com as frustrações. Então, boa noite Aparecido, Marli, Juliana, Vilma, Isabela, Claudiane, Vilma Lobo, Stephanie, Luiz Soares, Cristina, Juju, minha cunhada querida. Então, boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Vamos falar então, as pessoas que estão aqui comigo há mais tempo sabem que eu começo as minhas lives dizendo o que é a minha visão sobre o tema que eu vou falar, né? Então, vou falar um pouquinho sobre frustração, autoconfiança e maturidade antes da gente entrar no tema propriamente dito, tá? E obrigada pelos coraçõezinhos que subiram aí, que estão subindo, que me ajudam a divulgar essa live para mais pessoas. Então, ajuda a divulgar o meu conteúdo e também a levar conhecimento nessas novas ferramentas ou aprofundar nessas ferramentas que eu vou trazer para que a pessoa possa desenvolver autoconfiança, que sem autoconfiança a gente não realiza nada na vida, né? Há quem diga que a gente pode perder tudo, menos a autoconfiança. Bom, então vamos lá. O que eu quero dizer quando eu digo de frustração? Frustração é aquele sentimento que aparece quando as nossas expectativas são frustradas ou quando a gente não consegue realizar algo que a gente pretendia, né? Quando a gente é interrompido em um objetivo, em um sonho, em um planejamento, e aparece junto com a frustração uma dificuldade de lidar com esse sentimento e muitas vezes um outro sentimento que é a raiva. A raiva é um sentimento muito, muito comum de aparecer aí quando a gente tem as nossas expectativas, né, não realizadas, interrompidas. E depois da raiva também aparece a tristeza. Então, no primeiro momento, um rompante, a raiva é um sentimento comum de aparecer, então, diante de uma frustração, é comum a gente colocar a culpa no outro, xingar o outro, né? Explodir, né? Para cima do outro aquela emoção que está borbulhando de maneira muito intensa dentro, né? Daquela pessoa que está frustrada. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre... Obrigada, gente. O que eu quero dizer quando eu falo sobre autoconfiança? Autoconfiança, muitas pessoas falam que assim, autoconfiança é não sentir medo, né? Sai fazendo tudo que se quer, e não é nada disso, pelo menos sobre a minha perspectiva, tá? Autoconfiança é aquela capacidade de conhecer a si mesmo e usar as ferramentas que você já tem dentro de você e para desfrutar das belezas da vida, porque parece que não, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar leveza, de desfrutar, né? Então ficam bitoladas no trabalho, não querem, não conseguem, na verdade, desejam, mas não conseguem relaxar. Então, a autoconfiança traz para nós essa capacidade de desfrutar dos momentos bons da vida, mas também e principalmente, né, aquela capacidade de lidar com as dificuldades, de encontrar dentro de si mesma a capacidade de enfrentar os desafios da vida, que são muitos e muitas vezes nos pegam desprevenidas, né? Acontecem situações na vida que a gente não escolhe passar, mas que chega, e quando você confia em você, pode até aparecer um momento caótico no início, porque aparece, né? Então as pessoas que têm autoconfiança, elas têm medo, elas às vezes se desequilibram um pouquinho, mas tem uma capacidade de voltar para o eixo, tem uma capacidade de enxergar a situação de uma maneira mais neutra, uma capacidade de lidar com as dificuldades, com as frustrações. Então, é isso que eu quero falar sobre autoconfiança. É a capacidade de lidar com os bons momentos da vida e com os momentos difíceis. Ou seja, a capacidade de lidar com a vida como ela é, confiando nos próprios recursos, reconhecendo o próprio valor, desenvolvendo também algo que a gente precisa muito,
que é o amor próprio, né? E o que eu quero dizer com maturidade? A maturidade traz pra gente uma inteligência emocional, uma maneira da gente lidar com os acontecimentos da vida, como eu estou trazendo aqui, de forma equilibrada, né? De forma sensata. E isso não significa que a gente nunca perder o equilíbrio, né? Que a gente nunca sinta medo ou que a gente não passe por estresse, mas que a gente passe, reconheça e encontre dentro da gente mesma uma maneira saudável de lidar com aquilo, né? Então, fechando o que eu quero dizer com o tema, vamos entrar propriamente no tema. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque as frustrações acontecem na nossa vida o tempo inteiro. Muitas e muitas vezes a gente planeja algo que não dá certo. E aí vem a frustração, porque a gente cria expectativa e depois aquilo não se realiza. Então vem aquela raiva, aquela frustração, a dificuldade de lidar com aquele momento. E se você não sabe lidar com a frustração, você pode aumentar ainda as suas dificuldades, jogando para cima do outro uma culpa que não é dele, desequilibrando as suas relações, desistindo dos seus sonhos, porque diante da frustração é muito comum falar, eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais isso, eu não consigo realizar isso. São coisas que eu sempre ouço quando as pessoas se sentem frustradas. Para mim isso não vai dar certo, para mim eu tenho o dedo podre, para mim nada funciona, eu me dediquei e ainda não realizei. Então, é muito comum acontecer isso diante da frustração. E se você não sabe lidar com ela, você pode realmente desistir dos seus sonhos antes da hora. Você pode perder pessoas que você tem no seu convívio. E você pode aumentar a sua frustração, a sua tristeza, o seu estresse, né? Às vezes a sua impaciência ali. E saber lidar com essa frustração te dá um potencial maior de não desistir dos seus sonhos, de reconhecer onde foi que você criou expectativas exageradas, onde você se viu maior do que você é, ou você planejou errado, te dá capacidade de rever a sua rota e encontrar um novo caminho para realizar aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja, apesar da frustração, né? E eu vou dar um exemplo aqui, bem comum, bem comum, mas bem real do que aconteceu comigo essa semana, né? Algumas pessoas sabem que eu me mudei de cidade há pouco tempo, que eu me casei, né? E eu me mudei para um lugar onde eu não conheço muitas pessoas, onde eu tô num estado novo, uma cidade que eu conheci uma vez, vim aqui uma vez antes de eu me mudar. Então, eu não conheço muitas pessoas aqui e estava precisando de uma funcionária aqui para trabalhar com a gente todos os dias. Estava com muita dificuldade de encontrar e eu encontrei uma pessoa para trabalhar aqui em casa. E logo no primeiro momento, quando eu fui receber aquela pessoa, ela já falou assim para mim, não sei se eu vou ficar não, antes de conhecer a minha casa, de saber o serviço e tudo. Não sei se eu vou ficar não, porque minha irmã falou que a casa é muito grande. Aquilo eu já falei, nossa, calma, ela nem conheceu o trabalho, nem conheceu a casa, né? E já tá falando isso? Então, naquele primeiro momento, eu falei isso pra ela. Eu falei, nossa, calma, você não conhece o trabalho, não conhece a gente, não conhece o trabalho que você vai fazer e você já se fechou? Se você não tá disposta a ir lá nem conhecer, tá tudo bem, você fica por aqui, porque ela se perdeu e eu fui buscar ela no caminho, né? E aí ela veio com algumas dificuldades, a gente foi se ajeitando, mas chegou um dado momento que essa repetição de que eu não sei se eu vou ficar, entre outras coisas mais, estavam muito constantes. E umas outras coisas que aconteceram que não deu mais pra gente continuar, né? Então eu precisei dispensá-la do trabalho. E eu fiquei muito frustrada. Porque eu falei, nossa, vou ter que começar tudo de novo, né? Ou eu queria almoçar em casa, eu tinha uma outra, né? Uma outra opção, que era outra pessoa que já trabalha aqui com a gente, permanecer por mais dias, que foi algo que ventilou antes dessa pessoa chegar aqui, né?
E eu falei, poxa vida, eu queria almoçar em casa todos os dias, agora eu vou precisar voltar a almoçar na rua. Veio uma frustração para mim. E hoje eu acordei muito frustrada, muito frustrada. Eu falei, nossa, gente, na hora que eu penso que vai me sobrar tempo para eu dedicar mais para o meu trabalho, vem de novo um desafio, e como é que eu vou lidar com isso? E eu saí para caminhar, né? E estava irritada, estava triste, frustrada, né? E eu falei, bom, como é que eu vou lidar com isso? Aqui eu já vou entregar para vocês a primeira ferramenta que eu faço no meu dia a dia, né? Então, o primeiro momento eu fui caminhar. Porque quando eu tô com raiva, quando eu tô triste, quando eu preciso pensar, quando eu preciso espairecer, eu pego meu tênis, eu caminho todo dia de manhã, mas eu pego com um objetivo. Todo dia de manhã eu escuto algo, eu estudo, né? Eu escuto um vídeo do meu mestre, ou eu faço cursos, então eu escuto uma aula do meu curso, eu estudo. E hoje eu comecei a assistir uma aula e me dei conta de que eu não estava prestando a menor atenção em nenhuma palavra, nada, nada, nada do vídeo que eu estava vendo do meu mestre. E eu falei, bom, não está dando certo. Porque eu falei, vou parar de pensar nisso ou ocupando a minha mente com uma outra coisa, né? Eu falei, bom, não está dando certo, porque eu não estou escutando uma palavra do que ele está dizendo. Então, o que eu fiz? Coloquei uma música de meditação. Comecei a andar mais devagar, bem devagar. Em vez de caminhar como atividade física, eu comecei a caminhar com um outro objetivo, de espairecer, de passear, de observar o que estava à minha volta. E olha, e respirar. E aí passou. Passou aquela tristeza, passou aquela frustração, passou aquele momento de estresse, né? Porque foi logo cedo que eu precisei dispensá-la hoje. Então passou e eu voltei para o meu centro, né? Estava pensando várias coisas negativas, pensando um monte de coisa e tudo. Voltei para o meu centro e falei, bom, é o que é. Assim é. Então, desejei que ela fosse feliz no próximo emprego dela, agradeci pelo tempo que ela permaneceu aqui comigo mentalmente e falei, bom, enquanto eu estiver aqui agarrada nesse assunto, nada de bom vai chegar para mim, nenhuma porta nova vai se abrir. E veio uma frase que eu já disse para vocês, que eu já fiz uma live sobre isso e falei, bom, vamos deixar ir, né? Eu falei para mim, vamos deixar ir o que não é para ficar. E aí foi que eu fiz, né? Agradeci mentalmente, desejei tudo de bom para ela e segui a minha caminhada. Então a gente tem aqui a primeira ferramenta, que é mudar o ângulo da nossa visão, né? Eu estava lá pensando se ia dar certo, a nova proposta que eu fiz para outra pessoa que trabalha comigo, que não vai cozinhar, e que também não vai poder vir todo dia, e como é que eu vou fazer, como eu vou me adaptar, já ali, né, remoendo algumas coisas, as dificuldades, a cidade nova, e o caminho novo, e o trabalho, e a minha energia ficou ruim, ficou pesada. Então, o que eu fiz é como a gente pegar, por exemplo, esse controle do ar e olhar o avesso. Olhar o outro lado da mesma moeda. Então foi o que eu fiz quando eu vi que não estava funcionando a minha estratégia anterior. Eu botei uma música de meditação, diminuí o meu passo e falei, vamos aceitar a vida como ela é. Não adianta a gente bater de frente. E eu comecei a pensar onde foi que eu contribuí para aquilo. E eu falei, eu criei expectativa demais. Porque eu me lembrei lá da primeira conversa, quando ela falou, eu não sei se eu vou ficar. Antes de conhecer o trabalho, antes de conhecer a casa, antes de conhecer a gente. E das várias vezes que ela falou isso aqui, no decorrer do caminho, que eu sentei para conversar com ela, eu falei, bom, gente, deixa aí o que não é para ficar. E quando me veio essa frase com tanta clareza, uma frase que eu falo para vocês, gente, imediatamente me veio leveza, me veio fluidez, fluxo. E aí a imagem, porque eu visualizo algumas imagens de mim mesma nas minhas dificuldades, e aí eu penso sempre na vida como um rio, como um fluxo, né? Tem horas, já viu quando um pau tá
boiando ali num rio, numa cachoeira, ele agarra, às vezes, né, na borda do rio, e agarra em uma árvore, um galho, e fica ali um tempão agarrado, até que vem uma água mais forte e leva aquele pau embora. Então, às vezes, a gente fica assim, como um pau que agarra no rio, ali na beiradinha do rio. Eu leio os comentários daqui a pouco, tá bom, gente? Porque senão eu perco meu raciocínio aqui, mas já eu paro para ler. Então, eu estava me vendo um pau agarrado no rio, não aceitando as coisas como elas são, querendo que as coisas fossem do meu jeito, querendo que as coisas dessem certo do meu jeito. E aí eu entendi, falei, eu criei expectativa demais. Então, eu abri mão, eu parei de lutar contra, eu não resisti mais à mudança. E aí eu mudei, né, de pensamentos negativos, de pensar coisas difíceis, de me ver dura, rígida, tensa. Eu consegui até agradecer e desejar coisas boas para ela, porque eu reconheci que eu contribuí para essa situação, criando muitas expectativas. Se fosse em outros tempos, eu me culparia, sabe? Eu falaria, nossa, nem devia ter trazido ela para casa, porque ela já falou isso no primeiro momento, devia dali já ter agradecido e dispensado, eu me culparia por ter dado novas oportunidades, por ter conversado. Hoje não. Hoje eu falo, ok, eu tentei, né? Porque às vezes a gente desiste antes da hora. Então eu tenho o hábito hoje em dia de não desistir antes da hora, de tentar novas possibilidades, novas perspectivas. E aqui eu já estou falando sobre uma outra ferramenta, tá? Nessa história eu já estou trazendo mais uma ferramenta que eu já vou falar para vocês. Então, eu desenvolvi uma coisa que é resiliência. E a resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças, né? E antes eu desistia antes da hora. Quando eu dava de cara com uma frustração, porque eu já frustrei lá no primeiro dia, no meu primeiro encontro com ela, eu já ia falar, também não quero mais, não precisa mais. E aí eu conversei com ela estava muito ansiosa, muito aflita, com muito medo, também estava chegando na cidade, uma pessoa que não é daqui, de fora, não conhecia o caminho, chegou muito apavorada, muito agitada, então eu reconheci nela os motivos que traziam, né, aquela ansiedade toda, fui conversando, fui acalmando, é uma boa pessoa. Então, assim, falei, vamos tentar, né? E tentei até o momento que eu falei, agora é o meu limite, agora não dá mais, por outras coisas também que aconteceram, né? Agora não dá mais. E aí eu ainda fiquei remoendo a situação, confesso pra vocês que eu fiquei remoendo. Senti raiva, depois senti tristeza. E aí eu comecei a ouvir os meus sentimentos. E aqui eu já vou entregar a terceira ferramenta nessa história. E vou falar de duas juntas, ok? Primeira coisa, resiliência, capacidade de soltar, de aceitar a vida como ela é, de não ficar lá um toquinho agarrado na margem do rio, mas de fluir com a correnteza. E essa resiliência vem, essa capacidade de adaptação, no meu entender, vem quando a gente aprende algo que é muito importante, que eu falo sempre aqui, que é ouvir os nossos sentimentos. Tem umas pessoas que falam controlar os sentimentos. Eu, Daniela, particularmente, não concordo com essa palavra, apesar de, às vezes, também usá-la, né? Escapulir e usá-la, porque é um hábito antigo também dizer controlar os sentimentos. Aí, quando eu me dou conta que eu falei, né? Quando eu dou conta que eu falei que eu tomo consciência que eu falei, né? Controlar, eu falo, opa! Porque para mim não é controlar bem a palavra, sabe? Essa palavra para mim é muito forte. Controlar significa conter, não sentir, não demonstrar, sabe? E para mim faz muito mais sentido ouvir os próprios sentimentos, entender a necessidade que vem ali atrás daquele sentimento. Tem uma necessidade oculta ali atrás. E quando a gente escuta os nossos sentimentos e a gente ouve aquela necessidade oculta, a gente atende àquela necessidade e aí a gente volta a fluir como o rio. Aí o toco que estava lá agarrado na margem do rio, o toco aqui, ó, se solta e flui com a correnteza, né? Flui. Abre mão daquilo que não é para ficar, deixa aí, flui.
abre para as novas experiências, abre o cabeça, abre o espaço, no nosso coração e na nossa mente. Então, para mim, não é controlar os sentimentos, ok? Mas sim aprender a ouvir os sentimentos, reconhecer a necessidade, atender aquela necessidade para desenvolver algo que se chama maturidade emocional, né? Inteligência emocional. Que a maturidade vem dessa inteligência emocional também. Vem dessa autoconfiança, dessa inteligência emocional e tudo vem dessa capacidade de lidar com a vida como ela é. Isso para mim é maturidade. E a inteligência emocional faz parte dessa maturidade. Mas se você não sabe escutar os seus sentimentos, denominar os sentimentos, que é muito comum as pessoas não saberem, quando eu começo a atender algumas mulheres novas ou quando eu abro vagas para o meu curso Sementes do Florescer e eu pergunto para as minhas alunas ou para as minhas clientes o que elas estão sentindo, 99,9% das vezes, nos primeiros momentos, nas primeiras sessões e nas primeiras aulas, elas me respondem o que elas estão pensando. Então, por exemplo, eu pergunto para você que está aqui comigo agora, o que você está sentindo quando eu conto toda essa minha história? Quando eu conto o recurso que eu usei, quando no meio do recurso que eu usei eu já trago as ferramentas que eu estou falando, né? O que você sente aí dentro de você? Você já passou por uma frustração, que você sentiu raiva e depois você ficou triste e você desistiu dos seus sonhos, ou você perdeu a paciência com quem estava do seu lado e aí você dificultou ainda mais a sua vida, porque além de estar frustrada com algo que te aconteceu, você ficou a sua relação com as pessoas à sua volta, seu marido, seus filhos, seus pais, um colega de trabalho, ficou difícil, aí você se frustrou mais ainda. Se você já passou por isso e me ouve contando essa história de frustração que aconteceu nesse final de semana e no dia de hoje, de forma também mais viva, né? O que você sente quando eu falo sobre essas ferramentas? Né? Sobre eu falo da inteligência emocional, quando eu falo sobre a resiliência, quando eu falo que eu fui caminhando e virei o lado da moeda, peguei a moeda e olhei para o outro lado. O que você sente? Quando eu pergunto isso para as pessoas, elas me respondem o que elas pensam. Elas falam, faz sentido, ou eu acho que você está certa, ou eu não concordo, para mim isso não funciona. Isso não é sentir, isso é pensar. Então eu penso que você está certa. E quando você pensa que eu estou certa, o que você sente? Aí as pessoas ficam olhando para o nada, assim, não conseguem saber. Aí depois elas falam, eu sinto esperança, eu sinto um conforto. Né? Outras, quando falam, eu não acho que você está certa, eu sei, o que você sente? Eu sinto raiva. Aí as pessoas começam a identificar sentimento, mas muitas confundem sentimento com pensamento. Muita gente, mas muita mesmo, de verdade. E no meu curso, nos meus atendimentos individuais, eu vou ensinando sobre escutar os sentimentos, reconhecer a necessidade que está atrás e atender a necessidade. E o que eu reconheci? Tentei ouvir uma aula, não consegui, reconheci que eu estava frustrada, com raiva, triste e que eu precisava de espaço, que eu precisava liberar, que eu precisava abrir mão daquilo que não era para ficar. E então eu comecei a caminhar mais rápido, eu atendi a minha necessidade de diminuir meu ritmo, de esvaziar os meus pensamentos. E eu não meditei, eu caminhei, mas eu fui esvaziando. Minha necessidade era esvaziamento. Então botei uma música bem calma e fui caminhando mais devagar. E fui olhando para tudo que estava à minha volta, para o meu cachorro que estava caminhando comigo. Fui respirando e esvaziei. A partir do momento que eu esvaziei, eu pude liberar a situação, soltar, desagarrar da margem do rio e fluir com o rio, né? Então, vamos lá. Qual que é a outra ferramenta que eu quero falar, né? Que eu falo sempre? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não consegue ouvir os seus sentimentos, você não consegue desenvolver a resiliência, que é essa capacidade de eu queria as coisas de um jeito, eu queria almoçar em casa, eu queria ter alguém que todo dia comigo, fazendo as coisas que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer e não deu certo. Então, qual que foi a minha capacidade de adaptação?
Hoje eu já fiz as coisas, já lavei roupa, já fiz almoço, arrumei cozinha, minha cunhada me ajudou, estava aqui comigo, foi prazeroso. Hoje foi prazeroso, mais do que nos outros dias. Por quê? Porque eu simplesmente olhei o outro lado da moeda. Cuidei com tanto carinho das minhas coisas. Isso me deu mais prazer do que eu tinha antes. Se você falar, é algo que você gosta de fazer? Não, não é. Mas é algo que eu fiz hoje com leveza e prazer, né? Daqui a pouco eu vou contar um outro caso para vocês de uma cliente que eu vou contar, vocês vão entender, tá? Mas deixa eu falar das outras ferramentas. Meditação é uma ferramenta que ajuda muito a gente a esvaziar. Porque quando você está frustrada, é muito comum a mente ficar borbulhando com pensamentos, com culpa, com projeções para cima da outra pessoa, com impaciência, com raiva, remoendo a situação. Blá, blá, blá. Então, a meditação ou uma caminhada lenta, como eu fiz, ajuda a esvaziar, ok? E uma outra coisa muito importante, gente, que eu chamo de neutralidade do olhar. Isso eu aprendi na Gestalt terapia, através de um deus grego. Meu mestre usava essa analogia, nem é uma analogia, é o estudo mesmo, né? Dos deuses gregos, da mitologia, para ensinar algo muito importante que a gente trabalha muito na Gestalt e também dentro do método TIP, que é o olhar da neutralidade. O que é o olhar da neutralidade? A gente geralmente é parcial, né? A gente sendo parcial, a gente continua querendo as coisas do nosso jeito, vendo as coisas sob o nosso ângulo, só um ponto de vista. E ser neutro é afastar um pouquinho daquela situação, dar um passo para trás, acalmar as emoções, esvaziar os pensamentos e olhar para aquela situação à distância. Então, o exercício que eu faço com as minhas alunas e as minhas clientes individuais para entender um pouquinho da neutralidade é assim: se fosse com uma outra pessoa, né, com uma amiga sua, que tivesse acontecido isso, que conselho você daria para ela se você não está emocionalmente envolvida? Se a situação não é com você diretamente, que conselho você daria para essa pessoa? E aí essas pessoas falam para mim, eu falaria isso, eu falaria aquilo, eu agiria dessa maneira, eu agiria daquela maneira. E essas pessoas encontram então uma saída, um caminho para seguir. Então, essa é uma ferramenta muito importante, gente, olhar da neutralidade, que é não se fixar a um único ponto de vista e nem as emoções tão fortes que você está sentindo naquele momento. Porque nesses momentos é muito fácil perder a cabeça, é muito fácil projetar no outro os seus sentimentos de raiva, né? E piorar ainda mais a sua situação. Então, afastar, olhar, que eu falo, de cima, como se você estivesse vendo um filme e você não pudesse mudar aquele contexto, mas que você pudesse dar um conselho para a protagonista do filme que está passando por aquela situação. O que você falaria para ela? Se fosse uma amiga sua passando por esse mesmo problema que você está passando ou por aquela frustração que você está vivendo, o que você diria de verdade? Não é assim, calma, isso vai passar. Não, não é isso. Calma, isso vai passar. Mas que conselho você daria, inteligente, que poderia ajudar aquela pessoa que está ali naquela situação complicada? Então, já falamos muitas ferramentas aqui nessa história de hoje, né? Outra coisa que eu falei que eu já fiz, alinhar expectativas, né? Como quando aconteceu esse contexto, eu voltei para mim, onde foi que eu contribuí para essa situação acontecer e eu descobri que eu criei muitas expectativas. Eu achei que eu ia conseguir ajudá-la, que eu ia acalmá-la, que ela ia diminuir o nível de ansiedade, que ela ia se adaptar ao trabalho. Eu achei mil coisas, né? E não foi o que aconteceu, por quê? Porque eu tinha expectativas muito altas. Eu não reconheci naquele momento que eu estava, né, sonhando alto, criando fantasias. Então, voltar o pé para a realidade, né? O pé para a situação do momento presente. O que estava acontecendo naquele momento? Muitas e muitas vezes ela me falando, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou ficar porque eu tenho que fazer almoço, não sei se eu vou ficar porque você vai receber visita, não sei se eu vou ficar por causa disso. Tudo era motivo para ela não querer ficar, né? E eu querendo acreditar que era uma fase inicial, num primeiro momento, até ela adaptar com o trabalho e tudo, mas não era. Eu criei expectativa demais. Então, qual que é uma outra ferramenta? Alinhar expectativas.
O que você está vendo? Qual é o óbvio? A gente lida muito com isso dentro do método TIP e da Gestalt terapia. O óbvio é, essa caneta está tampada. E vamos supor que ela tivesse agarrada. A tampa agarrou aqui, está colada com o Super Bonder. E eu fico aqui tentando, acreditando que eu vou descolar o Super Bonder com uma água quente, ou com uma faca, ou com não sei o que tem, criando mil expectativas. Eu fico aqui horas do meu dia, dias, semanas, tentando soltar a tampa, não percebendo que nada que eu estou fazendo está resolvendo. O óbvio é, a tampa está agarrada com o Super Bonder, ela não vai descolar. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá bom, gente? E aqui, quando eu percebo, não vai descolar porque está grudada, você fala, realmente não vai descolar, está grudada. O que eu vou fazer? Pegar outra caneta, porque essa não vai adiantar, não vai me servir. Então, eu deixo fluir, né? Eu alinho expectativas. E uma última ferramenta que eu quero falar aqui, gente, é buscar ajuda. Porque nem sempre é fácil lidar com frustrações. E a maneira como você viveu na sua infância demonstra muito claramente como você lida com as frustrações. Algumas pessoas que me seguem aqui há mais tempo, que já ouviram aulas minhas e tudo, as aulas gratuitas, quando eu abro curso, eu dou geralmente algumas aulas gratuitas antes, conhece um pouquinho da minha história e sabe que eu fui muito mimada, né? Então, sendo muito mimada, eu tinha meus desejos atendidos com muita facilidade. Quando eu fui crescendo, fui para a faculdade, fui me tornando uma mulher adulta, eu me frustrei inúmeras vezes. Aqui na frente de vocês está uma pessoa que passou e que lidou com frustrações uma atrás da outra. Inúmeras frustrações. Então, se existisse uma possibilidade de eu dizer que sou expert em frustrações, eu poderia dizer, mas não é isso, né? Porque expert para mim em frustrações é aquela pessoa que sabe lidar com as frustrações com muita facilidade. E hoje eu aprendi a lidar com as frustrações. Mas ainda me frustro e vou me frustrar inúmeras vezes, porque a vida é cheia de frustração, né? E a gente saber lidar com a frustração faz diferença. Antes eu ficaria 1 mês, 2 meses, 3 meses remendo essa história. Essa semana aconteceu um episódio no sábado que eu senti uma raiva, mas consegui relaxar, consegui aproveitar meu sábado, consegui desfrutar, minha família estava aqui, foi uma delícia, fizemos uma peixada deliciosa. A gente estava com amigos aqui, foi divino o final de semana. Domingo também eu relaxei. Hoje eu voltei a ficar estressada porque eu sabia que eu ia ter que conversar, né? Ter uma conversa. E eu já voltei a ficar um pouco tensa, um pouco estressada. E aí eu tive essa conversa que eu lidei de novo com a frustração. E aconteceu tudo que eu contei pra vocês aqui agora. Se você tá chegando agora no finalzinho, que eu tô vendo ainda pessoas chegando aí, você pode ouvir depois, porque eu falei sobre várias ferramentas, né? Então eu falei sobre a ferramenta do autoconhecimento, da inteligência emocional, da meditação, da caminhada lenta, da escuta dos sentimentos, né? Do atendimento da necessidade que vem atrás de um sentimento. Falei da resiliência, falei da neutralidade do olhar, falei do alinhamento das expectativas e também falei sobre buscar ajuda quando a gente entende que sozinho a gente não consegue, não é vergonha nenhuma. Melhor procurar ajuda e aprender a desfrutar dos bons momentos da vida e aprender a lidar com as frustrações do que ficar ali numa vida como eu falo para vocês que eu sofri muito de frustração, muito mesmo. E hoje para mim é uma coisa muito gostosa quando eu consigo pegar a principal ferramenta que eu trouxe aqui hoje, que é virar o outro lado da moeda, enxergar a situação por um outro ângulo e soltar aquele toco agarrado no rio e aprender a fluir com o rio da vida, né? E aí eu vou contar uma outra história para vocês que é muito comum também acontecer, que é de uma aluna minha. Uma aluna minha, ela estava num casamento muito difícil, num relacionamento abusivo, muito abusivo mesmo. E ela estava, gente, muito abusivo o relacionamento, né? O marido muito ciumento, muito possessivo, mas vivendo uma vida de solteiro. Ele exigia dela um comportamento, né? Mas ele estava morando em outra cidade, então ele estava postando fotos no Instagram sem camisa, de short, vivendo uma vida como se ele fosse solteiro. E a culpando, ele arrumava qualquer motivo para culpá-la e para inverter, né, o jogo, falando qualquer coisa. Quando encontrava, falava que ela
ficava olhando para os outros homens, aí culpava ela, falava que ela, né, xingava às vezes com nomes que eu não vou falar aqui, mas denegria a imagem dela, fazia ela perder a confiança, a autoestima, ela foi ficando muito deprimida. E nessa depressão, nem não foi nem assim, eu não posso nem falar assim, é uma depressão, mas é uma depressão que ainda não está naquela fase da entrega dos pontos. Mas o que ela foi fazendo? Foi cedendo a todos os caprichos dele, a ponto dele traí-la e ela ter uma doença venérea e ele falar que a culpa era dela, sabe? Que ela devia ter feito alguma coisa, que ela era culpada, invertendo completamente o jogo. E uma coisa que é muito comum acontecer quando as pessoas estão num relacionamento abusivo, nesse nível, é uma dificuldade de encarar a situação, uma dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Porque existe uma crença, por isso eu falo assim, né, de diminuir as expectativas, veja onde a gente contribui, de que ela vai mudar aquela pessoa, né, de ter uma salvadora da pátria, de que ela vai fazer algo. E esse relacionamento abusivo há muitos anos, muitos anos, né? E tem briga na frente dos filhos, é uma situação difícil. E o que ela fez? Abandonou o curso. Por quê? Porque no curso ela estava olhando para a vida como ela é, para a realidade das coisas como elas são. E ela viu que ela precisaria fazer uma mudança se ela quisesse ser feliz. Ela viu que ela precisava cuidar dela, mas ela não se permitiu receber ajuda. Ela preferiu interromper o auxílio, né? Interromper o trabalho do autoconhecimento. E ela se mudou, foi para a cidade que o marido estava, estavam já separados, mas ela cedeu a várias chantagens, vamos dizer, né? Que ele fez. E eu perdi o contato com ela, né? Não sei como estão as coisas hoje, porque quando uma pessoa escolhe o caminho de não mudança, né? De continuar o toco agarrado lá na margem do rio, a gente não pode ajudar, a gente não consegue ajudar, porque o que a gente fala, a pessoa não consegue absorver. Então, eu li aqui um comentário, por isso eu trouxe essa história, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, do Aparecido, que ele falou assim, deixa eu ver só, achar o comentário aqui, tem mais, você estava acreditando em uma mudança nela, quando eu trouxe a minha história, né? Mas a gente não muda ninguém. E isso foi uma das partes que eu contribuí, né, para a história ter esse desfecho, quando eu criei uma expectativa muito alta, porque eu realmente acreditei que eu ia conseguir ajudá-la a enxergar o outro lado da moeda. Mas isso, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, a gente não consegue ajudar as pessoas que não querem enxergar um novo ponto de vista, que vê dificuldade nas situações simples, né? Então, a gente não consegue mudar o outro, a gente consegue mudar a nós mesmas. Então, isso sim você consegue mudar. E se você está em uma relação onde você tem alguma dificuldade, você não precisa querer mudar o outro, mas você mudando a sua maneira de lidar com o outro, automaticamente a relação muda. E existe um momento que, apesar da frustração, a gente vai precisar abrir mão das nossas expectativas, do nosso desejo, do nosso jeito de querer as coisas, para deixar ir o que não é para ficar. Porque quando a gente resiste ao movimento da vida que está nos mostrando, como eu contei o meu caso, eu contei o caso dessa aluna, que está mostrando pra gente que esse caminho não é o melhor caminho, a gente insiste, o que acontece é sofrimento. Sofrimento. Da última vez que eu conversei com essa aluna, né, ela chegou também a fazer umas sessões individuais comigo, ela estava com muita dificuldade de lidar, bem deprimida, chorando, sem sair da cama e separada. Então, por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque tem gente que fala pra mim que é muito difícil o caminho do autoconhecimento,
que é muito difícil uma pessoa mudar, a gente mudar. E sabe o que eu digo? É verdade, eu concordo, porque mudar não é fácil. Eu sei que não é fácil porque eu já passei por muitas mudanças. E eu já caí inúmeras vezes no mesmo buraco e saí, né, mais rápido. Agora é muito rápido, eu tomo consciência em um dia, em algumas horas, como eu contei no meu caso de hoje de manhã, em menos de uma hora eu estava com tudo resolvido internamente. Eu saí caminhando, comecei a ouvir, gastei uns 15 minutos ali ouvindo a minha aula, tentando prestar atenção, não consegui. Mudei a estratégia, olhei o outro lado da moeda, botei música relaxante e uma meia hora depois, não digo nem meia hora, talvez uns 20 minutos depois, eu já estava de outra forma. Aqui, os meus sentimentos tinham mudado. Eu não estava mais tensa, nem apegada, nem estressada, nem com raiva, nem triste. Eu estava aceitando, resiliente, adaptando a nova realidade, né? A resiliência é isso, é da capacidade de se adaptar às mudanças. Então, eu estava adaptando com facilidade naquele momento as mudanças que aconteceram na minha vida e hoje o meu dia foi muito mais leve do que eu imaginei que seria, né? Então, eu estou contando aqui duas histórias bem diferentes para dizer para vocês que o autoconhecimento é verdade, ele não é fácil, mas mais difícil do que trilhar o caminho do autoconhecimento é sustentar uma situação insustentável, né? Então, porque isso traz sofrimento e mesmo assim, mesmo tentando resistir às mudanças, resistir às coisas que só traz sofrimento, no final das contas, a gente não consegue o que a gente quer. Então, insistir em algo que não dá certo, né, que não é, que a vida está mostrando que não é o caminho, traz sofrimento e dificuldade. É tão difícil quanto o caminho do autoconhecimento. Aliás, eu acho que é mais difícil resistir às mudanças, porque tá sofrimento. O caminho do autoconhecimento, ele traz leveza, ele traz autoconfiança, ele traz resiliência, ele traz amor próprio, ele traz autoestima. Então, um caminho difícil leva ao sofrimento e a decepções, constantes decepções, a diminuição do amor próprio, a inseguranças constantes. Então, é uma bola de neve que só cresce na dificuldade. O outro caminho começa muito difícil e depois ele vai melhorando, ele vai florescendo. Eu falo que a gente vai plantando sementinhas, as sementinhas vão florindo, vão nascendo, os frutos vão surgindo. E uma das coisas que eu mais sinto prazer é ver as minhas alunas e as minhas clientes, né, as mulheres que eu atendo individualmente, trazendo isso para mim, falando: Dani, como eu mudei, como hoje eu me sinto segura, como eu sou capaz de hoje ver os fatos, a vida como ela é, de soltar o controle, porque a gente só solta o controle quando a gente desenvolve autoconfiança. Aí a gente faz a parte que nos cabe, por isso hoje eu não me arrependo de ter persistido com ela por um mês, ela ficou aqui um mês, porque eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu achava que eu deveria ter feito e hoje eu entrego essa situação leve, tranquila, porque eu fiz a minha parte e não deu, e eu aceito, né? Então, uma coisa é a aceitação e o desenvolvimento da autoconfiança, do amor próprio, né? Da autoestima, como eu falei. Isso é fruto bom, leve, que joga a autoconfiança lá em cima. O outro caminho é um caminho de declínio, de muita tristeza, muito sofrimento. Então, se você pensa que o caminho do autoconhecimento é difícil, mais difícil é permanecer no mundo da fantasia, na ilusão de achar que a gente transforma alguém, de tendo constantes frustrações, de ver a vida não dar certo, de ver a vida não fluir e permanecer ali por comodismo ou por adaptação. Se você quer ser feliz, confiar em você, você precisa muito do caminho do autoconhecimento. Ele vai te trazer muitos benefícios, eu falo isso por mim e também pelos depoimentos das minhas alunas e das minhas mentorandas aí, das minhas clientes individuais, né? Então, deixa eu só ler os comentários aqui. Obrigada, Marli. Marli tá elogiando meu cabelo. Marli, mudança depois do casamento. Ótima mudança. Quando eu falei, né, do olhar que eu mudei,
Tô entendendo que é isso, né, gente? É uma ótima mudança mesmo, porque traz alívio, leveza, né? Satisfação. Cristiane Duarte, eu queria ter a maturidade que tenho hoje. Quando eu tinha 22 anos, iria fazer muita coisa diferente. Hoje tenho 52 anos, primeira vez por aqui. Cristina, não é Cristiane não, é Cristina, seja muito bem-vinda na sua primeira vez. E sabe o que eu vou dizer pra você? Não precisa voltar. Não precisa querer voltar no tempo para ter a maturidade que você tem hoje, né? Hoje, aqui e agora, você pode fazer o que você quiser. Você pode realizar sonhos, projetos, você pode... você falou aqui, ó, eu iria fazer muita coisa diferente. Saiba que tudo o que você fez no passado, que deu errado, que você sofreu, foi degrau de uma escada que você subiu e que te trouxe a maturidade que você tem hoje. Se você não tivesse passado pelo que você passou, talvez essa maturidade não tivesse com você agora. Então, não precisa querer voltar aos 22 anos. 22 anos é tempo de maturidade mesmo. A vida é assim. A gente é jovem, a gente acredita em tudo, a gente quer o oba-oba da vida. É o tempo certo de fazer isso, né? Imagina você agora com 52 anos com a imaturidade de 22. Isso é triste. E tem muita gente assim. Muita gente, né? Então, com 22 anos é a idade adequada pra gente fazer besteira, pra gente errar, pra gente meter os pés pelas mãos, porque os erros nos ensinam muito, assim como os acertos, né? Erro e acerto são dois polos de um mesmo eixo, que são complementares. A integração de um erro e de um acerto é a maturidade, é aprender com aquilo que deu errado para você mudar e aprender com aquilo que deu certo para você repetir e ainda aprimorar, né? Porque não é aperfeiçoar, não é exigir a perfeição, mas se eu fiz uma coisa legal, como é que eu posso melhorar? Isso traz crescimento. Cada vez se perguntar mais, como eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Isso aí traz muito crescimento para a nossa vida. Então, desfrute da sua maturidade aos seus 52 anos, que você é muito nova, tem muita vida pela frente, muitos prazeres para viver e ainda muitas experiências para atravessar. Arrisque-se, viva a sua plenitude. Obrigada, Aparecida, pelo elogio aí. Me trouxe a memória frustrações e senti raiva de mim mesma outra vez. Pois é. Geralmente a gente sente raiva da gente e raiva do outro diante das frustrações, mas nenhuma das duas coisas ajuda o processo, tá? Então, muitas vezes a gente precisa perdoar alguém, mas na maior parte das vezes, eu falo assim, na maior parte de verdade, a gente precisa perdoar a gente mesma. A gente precisa ter compaixão por nós mesmas. Muitas vezes, o que a gente fez foi por falta de conhecimento, foi por teimosia, por imaturidade, por medo, por insegurança. Então, a entender, porque existe uma criança, eu sempre falo aqui, né, gente, da criança ferida, a criança que a gente foi, que sentiu falta de amor dos nossos pais, porque é impossível um pai e uma mãe amar a criança, por melhores que os pais sejam, com toda a capacidade e atender todas as necessidades, 100% das necessidades de uma criança. Então, em algum momento, nós todos da face da terra sentimos falta de amor e medo de não sermos amados pelos nossos pais. E por esse medo, nós deixamos de lado a nós mesmas, nosso jeito, a nossa espontaneidade, as coisas que a gente fazia conectadas com a gente para agradar papai e mamãe, para receber a atenção dele, porque criança entende a atenção como amor. Obrigada por todos os coraçõezinhos que estão subindo aí. E quando aquela criança imatura, muito pequenininha, que não tinha intelecto desenvolvido, que não sabia reconhecer as emoções, denominar as emoções e que nem conhecia tanto assim o seu corpinho, sentia medo, ela só conseguia observar o que o papai e a mamãe gostavam, o que o papai e a mamãe elogiavam e ela repetia. Então ela se abandonou. E essa é a nossa maior dor, né? Na maioria das vezes, todo ser humano tem sede de amor, mas isso é tema para uma outra live. Todo ser humano tem sede de amor e essa sede começou lá na nossa infância. E por uma crença de que os nossos pais eram a fonte principal de amor,
a gente se deixou de lado lá na nossa infância, tudo que o papai e a mãe falavam que era errado, xingava, não gostava, a gente reprimia, né? Então, às vezes, a gargalhada que a gente tinha era alta, e o papai falava, para de rir desse jeito, menina, que escândalo. Aí você já começava a rir todo contida, porque assim papai não gosta, assim mamãe não gosta, então o papai gosta de mim e a mamãe gosta de mim, me elogia quando eu rio. Então, a gente se afastou de nós mesmas. A maior dor nossa é a dor do abandono, do autoabandono, das críticas constantes. E quando você, então, se critica e tem raiva de você, você está criticando aquela menininha lá de trás que precisava tanto de amor e que era tão pequenininha e que não sabia como receber amor. Precisava de amor e de cuidado e muitas vezes pode ter sido negligenciada também por uma das partes ou pelas duas. Então você está culpando, sentindo raiva daquela criança que você foi. E isso não ajuda, muito pelo contrário. Isso só gera insatisfação, insegurança, né? Baixa estima. Isso invalida você. Então não sinta raiva de você. Identifique o que você queria naquele momento. Como eu estou falando, eu queria almoçar em casa todo dia, ter uma pessoa para cuidar da minha casa. Isso que eu queria ser cuidada. Queria poder dedicar tempo só ao meu trabalho. Era esse o meu foco principal. Eu quero dedicar aqui ao trabalho, ao meu casamento e não à casa. Eu não gosto. Confesso para vocês, eu não gosto das tarefas do dia a dia, mas eu gosto muito menos da minha casa bagunçada, da minha roupa suja. Então, mesmo não gostando, eu faço e sou muito detalhista. Então, eu gasto muito tempo, faço com muito detalhe e perco muito tempo nessas atividades. Então, eu não gosto, né? Acho que é um tempo que eu não quero perder ali. Não é perder, né? Porque eu estou cuidando da minha casa, das nossas coisas, mas é um tempo que eu não quero gastar ali. Eu quero outra pessoa para fazer isso para mim, porque eu quero focar no meu trabalho, né? Então, volto a dizer, busque o que é, o que você queria que não deu certo, qual o sentimento que vem ali atrás, escuta seu sentimento, atenda a necessidade dele, não sinta raiva de você, se perdoe. Muito mais do que perdoar o outro, a gente precisa do auto-perdão. Se você precisar de ajuda, você pode me falar. A Hilda, né? Dizendo, quando fico frustrada, eu quebro alguma coisa, aí fico leve. Bom, esse é um recurso, mas é um recurso que pode te trazer prejuízo, porque você quebra algo e depois você tem que comprar de novo, né? Então, não é o recurso mais saudável. Morde uma toalha, torce alguma coisa, porque a raiva provavelmente vem, porque a vontade de quebrar vem provavelmente de uma raiva. Raiva é um sentimento muito forte, impetuoso, uma energia muito grande e ela precisa sair, extravasar, né? A gente precisa extravasar a raiva, mas não é no outro, não é jogando culpa no outro, não é brigando com o outro, batendo no outro, quebrando alguma coisa, porque alguma coisa é também descontar no objeto. Às vezes saindo para correr, dançando, eu gosto de dançar a raiva. Às vezes eu tô com muita raiva, eu pego uma música, um rock and roll, ponho um rock and roll e danço até ficar exaurida. E na hora que eu fico exaurida, minha raiva já foi. Mas muitas vezes eu saio para correr, eu vou tomar um banho, eu torço uma toalha, eu pego meu telefone e eu gravo um áudio para que eu não vou mandar para ninguém, xingando a mim ou ao outro, a situação, que saco, que não sei o que, blá, blá. Pronto, passa. Então, tente, eu já fiz uma live aqui, a Hilda, falando só sobre como tirar proveito da raiva. Busca essa live aqui no meu feed e dá uma olhadinha, porque o que me parece, eu posso estar enganada, ver se faz sentido para você, mas tenho muita experiência com isso e eu também sou uma pessoa que já, né, passei por muitas frustrações, que é raiva. Quando a gente tem necessidade de quebrar, é porque vem uma raiva e a gente quer descontar no objeto aquilo que a gente está sentindo. Mas isso traz alguns prejuízos. Passa a raiva, mas fica o prejuízo, né? Então pode passar a raiva sem prejudicar você mesma, seu bolso, nem ninguém. A Aparecida já falou, eu estava acreditando na mudança dela, já respondi essa aqui. Dani, a Cris é minha amiga a primeira vez. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito bem-vinda mesmo. Amém, amém. Meu pai e meus irmãos sempre diziam que eu só falava besteira. Daí me fechei. Pois é, olha. Aí quando alguém critica a gente se sente sem amor e a gente se fecha. Então, busca ajuda, né? Você
para você poder voltar a falar, a se expressar. Gente, é tão importante, mas tão importante a gente expressar os nossos sentimentos, a gente entender os nossos sentimentos. É muito importante, uma ferramenta poderosíssima. E isso ajuda a desenvolver inteligência emocional e a maturidade, pum, potencializa. E a autoconfiança, pum, potencializa. Ok? Então busca ajuda, querida. Tenho certeza que você tem um potencial gigante aí dentro. Né? E que você precisa se amar, se desculpar, se perdoar e seguir uma vida linda aí que tem pra você. Eu saio pra rua e fico bem. Bom, às vezes sair pra rua e ficar bem é uma estratégia, sair pra rua. Mas se você é como jogar poeira para debaixo do tapete, tá? Aí a gente viu uma poeira, joga para debaixo do tapete, viu outra poeira, joga para debaixo do tapete, vira outra poeira, joga para debaixo do tapete. Aí de repente o tapete está assim, ó. Aí não tem como mais a gente jogar a poeira para debaixo do tapete, porque se a gente passar por aquele tapete, a gente vai tropeçar. Ou a sujeira não cabe mais ali. Então, o melhor é a gente fazer tudo o que eu falei aqui. Olhar para a frustração, entender qual que é o sentimento que está por trás, qual que é a necessidade, atender essa necessidade, que a coisa passa, tá? A Cristina, obrigada, Dani. Você fala de conteúdos muito importantes que todos nós, muitas vezes, não sabemos lidar. Eu que agradeço a sua presença. Seja sempre bem-vinda aqui, Cristina. Acontece live toda segunda-feira às 8h30, sempre com temas que vocês escolhem, tá? Então, vota lá nos stories, vota no feed quando eu coloco aqui os temas da próxima semana. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar. Então, vota para que você possa ser cada vez mais ajudado. É um prazer imenso em estar aqui com vocês. Verdade mesmo, Dani, quando eu falei de jogar a poeira por debaixo do tapete, né? É quando a gente joga poeira, quando ela extravasa numa raiva. A gente, às vezes, é o famoso o pingo no copo d'água, né? Às vezes a gente estoura por uma coisa ridícula. Por quê? Porque já estava acumulando raiva, sentimentos negativos, tudo ali dentro, e aí explode. Então, aí a gente desenvolve maturidade emocional quando a gente aprende a lidar com as situações na hora que elas acontecem. Aconteceu, a gente olha, encara, resolve. Ok? É mais saudável. E as relações agradecem, porque as relações duram assim. Cristina, encaminha também essa live, se você fez sentido para você, para alguma amiga que você acha que está precisando ouvir isso. Ok, gente? Encaminha as lives que vocês gostam. Convidem pessoas para estarem aqui na próxima segunda-feira, porque aqui a gente fala sobre conteúdos do dia a dia, eu trago ferramentas que ajudam a gente a desenvolver autoconfiança, amor próprio, maturidade. Sempre estou falando sobre isso, ok? Obrigada por tudo sempre, você sempre traz luz para minha mente e coração. Fico muito feliz, Marli. Obrigada pela presença constante. Marli e Aparecido são aqui, ó, de carteirinha nas minhas lives. Muito feliz com a presença de vocês, viu? E, gente, chegamos ao final. Falei um monte. Espero que tenha ajudado vocês. Salva essa live, encaminha para alguém. Tira, né, ouve de novo, escreve as ferramentas. Me manda direct se você precisar de ajuda. Vamos construir uma relação aqui. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, um beijo grande, uma ótima semana e até semana que vem. Fiquem com Deus.